Devocional Confiando em Deus, dia a dia. Joyce Meyer. 29 de maio. Não esteja apenas aberto, peça. Vocês não têm por que não pedem. Tiago, capítulo 4, versículo 2. Deus o ama muito e quer ajudá-lo, mas você precisa pedir isso a Ele. Um homem me disse recentemente que quando se sente sobrecarregado, ergue uma mão para o céu e diz: Venha até mim, Jesus. Deus ouve o menor clamor do seu coração. Por isso, pare de tentar fazer tudo sozinho e peça ajuda dele. Por exemplo, na próxima vez que você for tentado a comer porque está angustiado ou triste, diga não em voz alta. Depois sente-se silenciosamente por um instante e peça a ajuda de Deus para a situação. Você ficará impressionado ao ver que grande diferença há em pedir. Com frequência você descobrirá que de repente tem a força para resistir à tentação. Mas você precisa pedir realmente. Não pode simplesmente dizer a si mesmo que está aberto para a ajuda de Deus. Talvez você não pense que Deus se importe com alguma coisa tão simples quanto aos seus hábitos alimentares, mas Ele se importa. Ele se importa com tudo que diz respeito a você. As grandes e as pequenas coisas. Ele quer você saudável e está disposto a ajudar, se tão somente você o permitir. Não ore para que ele simplesmente quebre o seu vício. Em vez disso, ore para que ele o ajude a encontrar a força espiritual para fazer as mudanças no seu estilo de vida, que o libertarão do problema. Quando escolhemos fazer o que é certo e dependermos de Deus para nos dar força, o seu poder nos capacita a seguir e ter vitórias. A oração e a meditação da Palavra de Deus são práticas excelentes para alimentar o seu espírito. São alimentos espirituais. O estudo da Palavra de Deus e a oração são métodos tradicionais para fazer contato com Deus. Mas outras atividades também podem tornar você receptivo ao seu amor, que alimenta. Leia algo que o encoraje e lhe dê esperança. Mantenha um diário de gratidão, do qual você relaciona as coisas boas que acontecem com você naquele dia. E há coisas boas em todos os dias. Alimente o seu espírito regularmente e você será saudável e forte, por dentro e por fora. Confie nele. O que você está pedindo a Deus? Nada é grande demais ou pequeno demais para levar a Ele em oração. Quando você fizer isso, pode confiar que Ele o ouviu, quer você sinta isso ou não. (30 de maio) Expulse os maus hábitos. Amados, oro para que vocês prosperem de todas as maneiras e para que o seu corpo vá bem, assim como eu sei que a sua alma vai bem e próspera.
3 João, capítulo 1, versículo 2. Os maus hábitos precisam de espaço para atuar. Não muito. Eles são bastante espertos. Mas há situações nas quais eles não conseguem ter uma base de apoio. Uma boa estratégia para manter os seus maus hábitos inativos é reconhecer quais são as suas tentações e depois estabelecer a sua vida de tal maneira que eles não tenham espaço para atuar. Encha a sua vida com tantas coisas positivas e espiritualmente reconfortantes, que não haja espaço para mais nada. Se você é tentado a beliscar à noite, não guarde petiscos pouco saudáveis em casa. Se você tende a comer demais quando está entediado, então se verifique de ter algo frutífero ao qual possa dedicar o seu tempo. Escolha atividades que ajudam a preencher esse espaço dentro de você, o lugar de Deus, com os sentimentos de amor e integralidade que você procura. Em vez de ficar sentado sem fazer nada, visite um amigo ou um parente a quem não vê há algum tempo, ou vá assistir a uma conferência cristã. Como Deus diz, não se associem com os que irão mergulhá-los na sujeira. Quero todos vocês para mim. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 17. A mensagem: outra boa maneira de passar o tempo é ajudando alguém que está em necessidade. É o exercício de uma maneira incrível de preencher o tempo com uma atividade saudável, que deixe o seu espírito em alta e o seu corpo recarregado. Que outras atividades podem substituir alguns dos seus passatempos que não o realizam? Que amigos você tem que sabe que são bons para encorajar o seu novo compromisso com a saúde? Ligue para eles e planeje alguns encontros. Por exemplo, minha filha mais nova é muito interessada em permanecer saudável. Ela lê sobre os princípios da nutrição, do exercício e da saúde o tempo todo. Todas as vezes que preciso de um encorajamento a mais para permanecer no caminho certo, eu simplesmente pergunto o que ela tem aprendido ultimamente. Ela sempre tem muitas coisas para compartilhar, que me desafiam a continuar seguindo em frente. Confie nele. Pense em uma atividade positiva e saudável que você possa fazer hoje e faça. Confie em Deus para tornar isso um hábito novo e saudável em sua vida. 31 de maio. Os segredos podem fazer você adoecer. Caros irmãos, se outro crente for dominado por algum pecado, vocês que são santos devem ajudar essa pessoa com gentileza e humildade a voltar ao caminho certo. E tomem cuidado para não caírem na mesma tentação, vocês também. Levem as cargas uns dos outros, e deste modo obedecerão à lei de Cristo. Gálatas capítulo 6, versículos 1 e 2. Seria incrível se soubéssemos quantas pessoas em nossa sociedade estão mentalmente,
fisicamente ou emocionalmente doentes, por guardarem segredos enterrados dentro delas, que as estão consumindo como um câncer. Se você é uma dessas pessoas, comece a contar a Deus, e Ele aliviará completamente o seu fardo, ou orientará quanto ao que fazer em seguida. É perigoso ignorar as coisas com as quais temos de tratar. A vontade de Deus para nós é uma saúde completa, e não que vivamos com a alma cheia de buracos, assistindo nossas vidas vazarem por eles, dia após dia. Admito que trazer as coisas ocultas à tona às vezes é difícil, mas é muito mais difícil mantê-las escondidas e viver com medo de ser descoberto. Talvez você precise falar com um líder espiritual de confiança, com um membro da família amoroso, ou com um amigo ou com um conselheiro. Deus dirigirá os seus passos se você for até Ele e lhe disser que está totalmente disposto a se abrir. Ter um relacionamento íntimo com Deus significa que você pode e deve falar com Ele, abertamente, honestamente sobre toda e qualquer coisa. Quanto mais você falar com Deus, melhor ficará. Uma razão pela qual chamamos tão difícil compartilhar nossos segredos é porque, em geral, é difícil encontrar alguém em quem possamos confiar para falar. Não podemos controlar o que os outros fazem, mas podemos aprender a ser um amigo fiel. Se alguém lhe contar alguma coisa em confiança, nunca conte a outra pessoa. Se ele lhe contar alguma coisa que deixe chocado ou surpresa, faça o seu melhor para não agir com surpresa e não o julgue. O propósito de trazer as coisas à tona é a restauração, e não a crítica e o julgamento. Devemos sempre tratar as pessoas que nos procuram para compartilhar os seus segredos como desejaríamos ser tratados. Confie nele. A quem você confia os seus segredos? Você precisa conversar com alguém. Não adie isso. Carregar esses segredos com você pode deixá-lo doente. 1º de junho. Você é um tudo, nada, e eu também. O que é o homem para que dele te lembres? É o filho do homem, nascido na terra, para que com ele te importes. No entanto, o fizeste um pouco menor que Deus, o que os seres celestiais, e de glória e honra o coroaste. Salmos 8, versículos 4 e 5. O orgulho é um pecado terrível. Por isso somos instruídos na palavra de Deus a não termos um conceito mais elevado de nós mesmos do que deveríamos. Ver Romanos capítulo 12, versículo 3. Isso não significa que precisamos ter uma opinião negativa a nosso respeito ou nos menosprezar. Significa que devemos lembrar que não somos melhores do que ninguém e que qualquer coisa que Deus nos tenha capacitado a fazer é um dom que vem dele.
Temos tanto o direito de reivindicar o crédito por uma habilidade especial que possuímos, quanto por termos olhos azuis ou cabelos castanhos. Paulo escreveu aos Coríntios e perguntou a eles o que eles tinham que não tivesse vindo como um dom de Deus. Ver 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Quando somos advertidos a não termos um conceito mais elevado de nós mesmos do que deveríamos, isso significa que devemos entender que não somos nada sem Jesus e que sem Ele nada podemos fazer. O valor que temos se encontra nele e podemos celebrar quem somos apenas por causa dele. Na verdade, quando celebramos quem somos em Jesus, essa é uma maneira de celebrar o próprio Jesus. Nós tornamos isso muito mais difícil do que precisa ser. É simples. Somos tudo em Jesus e nada em nós mesmos. Gosto de dizer, sou um tudo, nada. Celebramos por causa da obra maravilhosa que Deus realiza em nós, não por causa de qualquer valor que tenhamos em nós mesmos. Enquanto continuamos dando a Deus a glória por qualquer bem que manifestamos, estamos em um caminho seguro e reto. Por algum motivo, a religião ensinou as pessoas a serem piedosas. Elas precisam ter uma opinião baixa, ou até negativa, acerca de si mesmas. E creio que esse tipo de pensamento causou danos incalculáveis no plano de Deus. Enquanto soubemos que estamos abaixo de Deus e que Ele é e sempre será o nosso chefe e cabeça, estaremos seguros. Confie nele. Diga em voz alta diariamente: não sou nada sem Jesus, mas nele e por meio dele tenho valor e posso fazer grandes coisas. De junho. Use os seus dons sabiamente. Tendo dons, faculdades, talentos, qualidades que diferem de acordo com a graça que nos foi concedida, vamos usá-los. Romanos capítulo 12, versículo 6. Meu marido, David, certa vez fez uma das coisas mais sábias que já vi. Antes de entrarmos para o ministério em tempo integral, ele trabalhava como engenheiro. Ofereceram a ele uma promoção que incluía um aumento de salário e muito prestígio, mas ele o recusou. A princípio, fiquei zangada com ele. Eu achava que ele estava cometendo um enorme erro. Ele não queria subir a escada do sucesso. Ele explicou que havia observado os outros homens que ocupavam aquela posição. Eles tinham de viajar intensamente e estavam constantemente presos a prazos nada razoáveis, que os colocavam sob um tremendo estresse. Essa não é a maneira como quero viver, David disse. Ele escolheu a posição que lhe permitia permanecer dentro das suas habilidades e manter os seus valores essenciais. Compromisso com Deus e com a família, e conforto consigo mesmo. Em vez de correr atrás de um poder cooperativo,
para que os outros o admirassem? Além disso, por que escolher um salário maior se você vai gastá-lo somente em consultas médicas para aliviar as doenças geradas pelo estresse? Os fundamentos mais importantes para a felicidade em longo prazo são ter um relacionamento correto com Deus, uma boa saúde, uma vida familiar amorosa, um trabalho satisfatório e não extremamente estressante, e dinheiro suficiente para você não se preocupar com as finanças. Creio que poderia haver muito mais felicidade e menos estresse no mundo se as pessoas dedicassem tempo para buscar a Deus antes de tomarem as suas decisões. Quando lhe oferecerem uma nova posição, pergunte a si mesmo por que você a deseja. Se for unicamente pelo prestígio, não aceite. O dinheiro é um ponto importante a ser considerado e pode tornar algumas coisas na vida mais fáceis. Mas não aceite nenhum emprego unicamente pelo dinheiro, se isso vai tornar você menos feliz no dia a dia. Sempre é sábio pensar no efeito em longo prazo de cada compromisso. Não pense unicamente nos benefícios, mas pense também na maneira como isso irá transformar a sua vida em geral. Todo privilégio vem com responsabilidade. Portanto, certifique-se de que está pronto para ambos antes de dizer sim. Confie nele. Siga sempre a paz e tome decisões com base na sabedoria divina. Confie em Deus para abrir as portas certas para você e para fechar aquelas que são erradas. 3 de junho. Para onde você está indo? Assim como ele pensa em seu coração, assim ele é. Provérbios 23, versículo 7. Para chegar a algum lugar, você precisa saber para onde está indo. Talvez você não saiba o caminho exato, mas pelo menos tem um objetivo em mente. Se você está dirigindo para Sete Luz, para Nova Orleans, você tem um objetivo e você tem muitos meios para atingir esse objetivo, desde ler mapas até parar e pedir informações. Por outro lado, se simplesmente entrar no carro e se dirigir a Sete Luz e dirigir sem ter ideia para onde está indo, você pode se perder e acabar desperdiçando muito tempo. Em seu esforço para desfrutar a vida, você precisa ter uma visão, uma imagem clara do que gostaria de ter no futuro. Por exemplo, como seria a sua vida se você estivesse cheio de energia e estivesse com uma saúde excelente? O que seria preciso para que você atingisse esse objetivo? Ou como seria estar livre de dívidas? E como você pode trabalhar para alcançar esse objetivo? Deus tem apenas uma marcha para frente. Ele não tem ponto morto, nem marcha a ré. Ele quer que você comece e avance rumo aos seus objetivos. Mas antes de fazer isso, você precisa ter uma imagem clara desses objetivos. Não fique simplesmente desejando que as coisas sejam diferentes em sua vida, mas tenha um objetivo claro e trabalhe nesse sentido.
Se você está preso às decepções passadas, nunca escapará delas. Pense e fale acerca do seu futuro e não do seu passado. Fale do novo você, no qual está se transformando. Toda pessoa bem-sucedida começa visualizando o seu sucesso. Crie uma visão do você ideal. Anotar os seus objetivos ajuda a trazê-los para o mundo real e os tornar sólidos. Mantenha a sua visão e uma lista dos seus objetivos em algum lugar à mão, para que você possa consultá-las periodicamente e ver como está se saindo. Sua lista de objetivos pode servir como os degraus do caminho para se tornar a pessoa ideal que você quer ser. É hora de pegar o mapa da estrada da sua vida, escolher o seu destino e colocar a engrenagem em movimento para a frente. Confie nele. Qual é a visão que Deus lhe deu e como você a está buscando? Para chegar lá, você precisa confiar na voz dele e depender da sua orientação. 4 de junho. Controle as suas emoções. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Colossenses capítulo 2, versículo 3. Todos nós temos emoções, mas precisamos aprender a controlá-las. As emoções podem ser positivas ou negativas. Elas podem nos fazer sentir maravilhosos ou péssimos. Elas são uma parte central do ser humano, e isso é bom. Infelizmente, a maioria das pessoas faz o que sente vontade de fazer. Diz o que sente vontade de dizer. Compra o que sente vontade de comprar. E come o que sente vontade de comer. E isso não é bom, porque os sentimentos nem sempre é sábio. Os sentimentos são instáveis. Eles mudam frequentemente e sem aviso. E os sentimentos não são confiáveis. Não devemos conduzir nossas vidas de acordo com a maneira com que nos sentimos. Você pode estar ciente dos seus sentimentos e reconhecer a legitimidade deles, sem necessariamente agir com base neles. Deus nos deu sabedoria e devemos andar nela, e não afirmarmos em nossas emoções. As emoções saudáveis são muito importantes. Elas nos ajudam a reconhecer o que realmente sentimos e o que valorizamos. A boa saúde emocional é vital para uma vida boa. Mas uma vida boa também significa ser capaz de controlar as suas emoções e não sermos controlados por elas. As emoções negativas, como a ira, a falta de perdão, a preocupação, a ansiedade, o medo, o ressentimento e a amargura, geram muitas enfermidades físicas, elevando o nosso nível de estresse. Parece-me que a maioria das pessoas em nossa sociedade de hoje está zangada. E as que não estão zangadas estão tristes. Graças a Deus por não termos mais de ser como a maioria das pessoas. Deus não quer que ninguém seja escravo dos seus sentimentos. Para administrar as suas emoções e a sua vida, você precisa pedir a Deus sabedoria dele, em vez de confiar
naquilo que sente. Quanto mais estáveis forem as suas emoções, mais saudável você será. E todos nós queremos desfrutar uma boa saúde. Incentivo-o a firmemente a confiar em Deus para ajudá-lo a aprender a controlar as suas emoções, para que elas não o controlem. Confie nele. Confie em Deus para conduzi-lo por meio da sabedoria. Não siga simplesmente as suas emoções. Deus sempre o conduzirá a um bom lugar.